Queria compartilhar com vocês nesse dia, nessa noite em que nós, como todo terceiro domingo, celebramos a ceia do Senhor. É exatamente algo que está ligado ao significado dessa mesa. A celebração da ceia do Senhor é uma marca distintiva do cristianismo. Talvez essa seja uma das celebrações mais ligadas à vida cristã, ou vamos usar a expressão, a religião cristã. Qualquer que seja a sua vertente, seja o lado protestante, seja o lado católico romano, seja o lado da igreja ortodoxa, todos celebram de alguma forma a Eucaristia, como os católicos preferem chamar de Eucaristia. Nós também usamos a expressão Eucaristia, é uma expressão correta, e usamos de forma mais comum a ceia do Senhor. Mas para muitas pessoas este é um ritual, esta é uma celebração meio ritual. No entanto, quando a gente olha os elementos e procura compreender o significado desses elementos, da participação desses elementos à luz das Escrituras, quando a gente traz à nossa mente aquilo que esses elementos nos fazem lembrar, não apenas mentalmente, mas espiritualmente, o significado deles, a gente começa a compreender que isso que nós vamos realizar daqui a pouco, essa celebração que nós vamos fazer daqui a pouco, não é um simples ritual. Absolutamente não é. No terceiro domingo do mês passado, à noite, nós falamos num texto que é clássico sobre a ceia do Senhor, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, onde Paulo descreve a ceia do Senhor, como ela deve ser compreendida. Mas esta mesa tem tantos significados tão profundos, que é possível nós encontrarmos na participação desses elementos significados que valem para todos os aspectos da nossa vida espiritual. Acima de tudo, esses elementos, essa mesa fala a respeito do Evangelho. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, fala para nós a respeito do Evangelho, que é a mensagem mais profunda e mais bela a respeito de Deus, a respeito do amor que Deus tem pela humanidade. Esta mesa nós poderíamos dizer que chamá-la também não apenas da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, mas da mesa do Evangelho. O Evangelho está representado nesses elementos simples, que são o pão, e nós separamos o uso comum, e o cálice. São elementos simples que fazem parte do nosso dia a dia, mas que quando nós nos reunimos aqui nessa mesa, nós encontramos neles os significados profundos. Então eu queria compartilhar com vocês duas lições, ao mesmo tempo simples e importantíssimas e muito profundas para a nossa vida, para que a gente participe da ceia do Senhor com consciência. O apóstolo Paulo fala isso com toda clareza. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos examinar, precisamos compreender o que estamos fazendo e o significado disto. Entre tantos significados, nós vamos ver aqui. Vamos começar pelo pão. E você, como um bom cristão, uma boa cristã, sabe que o pão representa alguma coisa, não é? Que o pão, vamos voltar à nossa aula, às nossas aulas de preparação do batismo, da profissão de fé, não é? Qual é o símbolo, o significado do pão? O que ele representa na ceia do Senhor? O corpo de Cristo. Que aspecto do Evangelho o corpo de Cristo nos lembra? Nos lembra um aspecto central do Evangelho. O corpo de Cristo nos lembra, o pão que nos lembra o corpo de Cristo, nos fala da presença de Jesus no nosso meio, não apenas hoje espiritualmente, mas nos faz lembrar da bênção da encarnação. Se o pão nos lembra o corpo de Cristo, que é partido por nós, nós lembramos que Deus veio ao mundo em forma humana. Esta é
é a mensagem da encarnação. O Verbo de Deus, como diz João, no capítulo 1, o Verbo se fez carne. Na mentalidade antiga, da época do apóstolo João, o Verbo era um conceito que havia entre algumas linhas filosóficas, que era considerado como vamos usar expressões não cristãs, tá bom? Porque o conceito de verbo não é um conceito cristão. Era a energia que mantinha todas as coisas em ordem. Era uma energia de característica divina que, na mentalidade filosófica, que dava ordem às coisas, que dava coerência às coisas. E aí então, João, o que João faz? João pega emprestada essa ideia que não tinha nada a ver de cristã, que era ideia pagã, filosófica, diz assim, gente, o verbo, essa energia, essa ideia, na verdade, não era bem uma energia. O verbo era alguém. Esse verbo se transformou em gente. Como diz uma canção, o verbo virou gente e habitou entre nós. O mistério da encarnação é algo sublime, irmãos e irmãs. Porque Deus não tinha necessidade de vir ao mundo. Deus não tinha necessidade, e no fundo, vamos lembrar, não era justo, não era adequado que o Deus Santo se misturasse com as coisas pecadoras desse mundo. Não era justo, não era esperado. Na verdade, os conceitos a respeito de divindade na antiguidade falam de deuses que estão distantes do mundo e que se voltam para o mundo de vez em quando, ou para abençoar ou para castigar. Esse era o conceito da antiguidade, das diversas religiões. Mas na verdade, o Deus eterno, ele vem morar no nosso meio. Ele vem estar conosco. Que implicações isso tem para nós? Não é apenas benefício para nós. O Evangelho nos diz que o Rei eterno, o Rei divino, o Senhor de tudo, se tornou semelhante a nós. Pare um pouquinho, respire fundo e pense na grandeza dessa expressão. Pense um pouquinho, um pouco mais de reflexão. O Criador de todas as coisas, em quem tudo tem sentido, faz sentido, ele se diminuiu e veio morar comigo, com você, para mostrar de forma concreta como ele nos ama. E aí então o apóstolo Paulo descreve isso numa passagem que você conhece. E descrevendo isso, o mistério da encarnação, a grandeza da encarnação, ele fala como isso tem a ver comigo e com você, que somos cristãos, que pertencemos a ele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, para lermos alguns poucos versículos da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Uma passagem que você conhece muito bem. Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Acho que podemos ler juntos, não podemos? Então vamos ler a uma só voz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O que Paulo está falando, através dessa mensagem aos Filipenses, é que a encarnação
O fato de Jesus ter se tornado um de nós, ter assumido um corpo físico e ter vindo ao mundo, não por causa dele, mas por nossa causa, nos leva a nos aprofundar, a nos envolver com ele de tal maneira que nós precisamos aprender a viver como ele viveu. Como? Ele diz, Paulo diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar que esteve em Jesus, quando ele veio morar conosco, quando ele se transformou num ser humano e se revestiu de um corpo, assumiu um corpo humano. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? É o sentimento de servir. É a prioridade de se entregar. Como eu falei e repito, não vou me cansar de repetir nunca, Jesus não veio ao mundo por causa dele. Jesus veio ao mundo porque nós precisávamos. É por isso que Jesus fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. É por isso que no reino de Deus os valores são invertidos. É por isso que no reino de Jesus Cristo, os pobres, os sofridos, aqueles que sentem dor, os perseguidos, eles são lembrados com mais atenção do que aqueles que se consideram ricos, que são reconhecidos, que são satisfeitos. Por quê? Por que assim? Porque essa inversão é uma forma de imitar o que Jesus fez. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Paulo fala isso quando escreve aos Coríntios. Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. A primeira lembrança dessa mesa é que o Evangelho nos fala de um Senhor que veio para servir, se tornou um de nós para ser o sacrifício por nós. Embora Jesus fosse rei, fosse o Senhor de tudo, apesar disso, ele serviu. Ele serviu aos seus súditos. Embora ele fosse mais importante, ele se tornou servo dos outros. Jesus mesmo falou para os seus discípulos: entre vós, eu sou como o que serve. Entre vós, eu não sou aquele que manda, eu sou como aquele que serve. Entre vocês, eu sou como o servo mais humilde. Jesus venceu sobre o pecado, não se mostrando poderosíssimo, mas ele venceu o pecado, entre aspas, perdendo tudo, se doando, se entregando. Por isso, no Evangelho e para o povo do Evangelho, entenderam que eu não falei povo evangélico? Hoje a gente tem que distinguir isso, não é? Para o povo do Evangelho, a vida precisa ser olhada de forma invertida, porque o Evangelho é totalmente oposto ao pensamento do mundo. Totalmente oposto. No mundo, o que é valorizado é o poder, é o status, é o reconhecimento, é a riqueza, é a influência. No Evangelho não é isso que é valorizado. O Evangelho cria uma comunidade, e é isso que nós somos. O Evangelho cria uma comunidade onde o importante é servir da melhor maneira possível. É a gente se doar, porque a gente olha para o Senhor Jesus. E hoje, de forma especial, quero te pedir, meu irmão, minha irmã, que você olhe para os elementos da ceia, para o pão especificamente, lembrando disto, que se hoje nós fazemos parte desse povo do Evangelho, esse povo que está no reino de Deus,
Nós fazemos porque o nosso Senhor veio e se entregou por nós. Veio servir, veio se dar como servo por nós. Então, o Evangelho cria pessoas, não só uma comunidade, mas cria pessoas, você e eu, que aprendem e procuram, inclusive, maneiras de servir mais intensamente. No meio do povo de Deus, superioridade, acúmulo de riquezas, de autoridade, de poder às custas dos outros, pisando nos outros. Essas coisas não fazem sentido, não podem fazer sentido, não podem ocupar espaço na vida de quem conhece o Evangelho, na vida de quem olha para Jesus, simbolizado, representado no pão, seu corpo representado no pão, e a gente olha para o pão e lembra, Jesus, o Senhor, se fez mortal e efetivamente morreu para nos servir. Que sentido faz olharmos para o Rei da Glória que se esvaziou por minha causa, para me dar vida, para me dar comunhão com Deus, para me dar a possibilidade de estar ao lado dele para sempre? Que sentido faria, que sentido pode fazer eu olhar para o meu Senhor que se entrega por mim e eu querer ser maior, querer estar acima das pessoas? Como pode fazer sentido na mente, no coração de um cristão, de uma cristã, que entender a profundidade da encarnação, de Jesus se esvaziar de todos os privilégios? Irmãos, irmãs, Jesus abdicou dos seus privilégios divinos para estar aqui e servir a mim e a você, ser ponte de ligação entre Deus e nós. Que sentido faz, então, eu viver para me completar, se o meu Senhor se esvaziou para que eu já fosse completo nele? A primeira lição dessa mesa está no pão. Nos lembra o corpo de Cristo, que fala da encarnação. A encarnação fala do esvaziamento de Jesus, da entrega servil, humilde de Jesus por minha causa. Eu que sou pecador, Ele se deu por mim, Ele se esvaziou da sua glória por mim, Ele desceu da sua glória, se fez homem, se fez humano como nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Se Deus se esvaziou, e Paulo diz: irmãos, tem o mesmo sentimento, tem o mesmo sentimento que estava no coração de Jesus. Ele era grande, mas não considerou isso como algo a que devesse se apegar demais. O seu amor fez com que ele se esvaziasse, cedesse, descesse até o mundo, servisse de forma intensa e de forma radical, até se entregar à morte, e morte de cruz. Então, a primeira lembrança, a lembrança da encarnação, do corpo de Jesus representado no pão. Mas então, o segundo elemento, que nos lembra o sangue de Jesus, o cálice, o sangue do Senhor derramado, o sangue da nova aliança, derramado em nosso favor. Se o pão fala da encarnação, o sangue fala da redenção, fala da morte de Cristo que nos reconciliou com o Pai. A morte de Jesus, o derramamento da sua vida na cruz, para nos reconciliar com o Pai. E o que isso tem a ver com a nossa vida prática? O que isso tem a ver com a nossa maneira de viver? Na época de Jesus, Jesus lidou com os fariseus, e os fariseus eram uma linha religiosa, um grupo religioso que valorizava
principalmente, essencialmente, valorizava os aspectos externos da religião. Eles eram muito preocupados no cumprimento, na observação de todos os rituais religiosos, o cumprimento do sábado, a circuncisão, a obediência à lei, a realização de diversas cerimônias, diversos rituais. Mas Jesus acusou os fariseus de estarem preocupados com aquilo que acontecia do lado de fora, enquanto o interior não estava reformado. Não estavam preocupados com o coração regenerado, o coração transformado. Como diz aquele cântico, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Os fariseus não estavam preocupados com isso. No entanto, o reino de Deus não consiste em coisas externas. Lembra-se do que Paulo falou? Que o reino de Deus não é comer, não é beber, ou seja, não são as coisas que acontecem externamente, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Por que a coisa é assim? Porque no Evangelho o mais importante é aquilo que acontece dentro de nós. Porque, vamos recapitular um pouquinho o significado do cálice. O cálice que lembra o sangue derramado por Jesus na cruz, que nos conquistou a salvação. Jesus Cristo conquistou a salvação para nós. Lembre disso. A morte de Jesus Cristo foi por nós, assim como a sua encarnação, o tornar-se um ser humano, foi por nós. Da mesma forma, a morte de Cristo foi por nós. Ele morreu na cruz para nos conquistar a salvação, para conquistar para nós o perdão dos nossos pecados. E essa salvação nós recebemos como um presente de Deus. O que as Escrituras nos ensinam, falam para nós, é que nós recebemos essa salvação como um presente por graça. Por graça. E é curioso que, de uma maneira geral, a religião tradicional ensina que se nós realizarmos boas obras, vivermos de acordo com um padrão de vida digno, comportamento adequado, se nós formos obedientes, se nós formos, vamos dizer assim, bem comportados, Deus vai nos abençoar. Essa é uma mensagem muito comum, é a mensagem da religião, que quanto mais nós obedecemos a Deus, quanto mais corretos formos, quanto mais moralmente retos nós formos, mais Deus vai sorrir para nós e mais Deus vai nos abençoar. Essa é a mensagem padrão da boa religião. Pensando da maneira tradicional, o que a boa religião fala para nós? Olha, seja uma boa pessoa, e se comporte adequadamente. Isso vai alegrar a Deus e Deus vai te abençoar. Mas o Evangelho diz exatamente o oposto. O Evangelho diz exatamente o contrário. O sangue de Cristo, representado no cálice da Santa Ceia, fala exatamente o contrário. Fala que Cristo derramou o seu sangue por pecadores, não por pessoas que se comportam bem. Cristo derramou o seu sangue por pessoas que estão distantes de Deus. Então o amor de Jesus por nós é anterior ao nosso comportamento. O interesse de Deus por nós é muito anterior à nossa compreensão de que devemos nos comportar bem. Hoje pela manhã eu preguei sobre a história de Oséias, aquela história dramática de um esposo que ama radicalmente
a sua mulher prostituta. O amor de Deus é assim. E o sangue de Jesus derramado fala exatamente isso para nós. Cristo se deu espontaneamente. Quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. E aí então, essa morte de Cristo tem um poder diferente sobre nós. Paulo também fala sobre isso numa passagem que parece que ele não fala sobre isso, mas ele fala exatamente sobre isso. Essa é uma passagem que é usada muitas vezes para falar de um outro assunto, também um outro bom assunto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, algumas páginas antes do texto que nós lemos Filipenses, agora vamos ler em Efésios. Nós vamos ler em Efésios 3 versículos. Efésios capítulo 5. Antes de ler, quero lembrar, frisar mais uma vez para você. O que o Evangelho diz para nós é que se eu creio de coração que Deus me ama livremente, independente de quem eu sou, se eu creio de coração nisso, então eu respondo a Ele com amor e com obediência, não porque isso vai fazer me amar mais, mas como resposta ao seu amor imenso. Isso é o que o Evangelho diz. Então vejam só o que Paulo fala em Efésios 5, versículos de 25 a 27. Eu quero ler para você, porque esse é um texto que é falado, colocado muitas vezes entre nós para falar do relacionamento entre marido e mulher, mas o exemplo que Paulo traz aqui para o relacionamento conjugal é que fala algo para nós a respeito de como Cristo se relaciona comigo e com você. Maridos, amai vossas mulheres. Então, o assunto dos maridos para aqui. Maridos, amai vossas mulheres. E aí então Paulo vai fazer a comparação. E essa comparação que importa para nós hoje. Ele diz: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando a gente lê essa passagem e aplica isso, não no casamento, mas nessa questão de Cristo apresentar os seus, como um povo santo, sem mácula, sem defeito, eu acho que acontece um mecanismo esquisito na nossa mente, no nosso cérebro, que faz a gente pensar algo mais ou menos assim: Cristo se deu pela sua igreja, para que a sua igreja fosse apresentada a Ele de forma santa e sem defeito. Então, para que isso aconteça, eu tenho que me comportar bem, eu tenho que ter uma vida longe do pecado. Mas há uma sutileza que faz com que a gente perca a força do Evangelho quando a gente pensa assim. Porque veja só, vamos de novo no texto para entender com mais profundidade isso. O texto diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Até aí está fácil a gente entender? Cristo amou a igreja, amou os seus e se entregou pelos seus, mesmo quando os seus ainda não sabiam que eram seus. Isso aconteceu com todos nós. Houve uma época da nossa vida que a gente ainda não sabia que a gente era de Cristo, que Cristo tinha nos escolhido. Mas na mente de Deus, no coração de Deus, nós sempre fomos dele. Ele só tinha que escolher um momento apropriado para plantar isso no nosso coração. Mas nós sempre fomos dele, porque para Deus não existe tempo, não é? Para Deus não existe hoje, não existe amanhã, não existe ontem. Deus nos vê como nós somos aos olhos dele. Então veja só, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então eu pergunto para você aqui, vamos ver aí a sua capacidade de observação. O que, nesse texto, o que os cristãos, a igreja, fazem para serem apresentados a Cristo de forma santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito? O que eles fazem, segundo esse texto? Nada. Não fazem nada. Porque Cristo morreu para fazer isso. Cristo derramou o seu sangue para fazer isso. Então, uma doutrina muito importante do Evangelho é que nós somos vistos por Deus como belos e santos, embora sejamos pecadores. Isso bate longe, isso supera a anos-luz as ideias dos gurus da autoajuda. Porque o que o Evangelho diz é o seguinte: Deus olha para você, pecador, pecadora, né? Aliás, o Evangelho dizendo, né? Não estou dizendo não, tá, gente? Então o Evangelho dizendo, o Evangelho diz: Deus olha para você, pecador, pecadora. Isso vale para mim também? Como alguém belo, como alguém santo, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Você é precioso para Deus, não pelo seu comportamento, mas pelo que Cristo fez por você. Não é muito diferente? Muito diferente, mas então é uma sutileza muito importante. Deus nos vê como completos, mas completos não pelo que nós somos em nós, mas pelo que nós somos em Cristo. Em Cristo. Então, usando uma expressão da teologia, nós somos simultaneamente justos e pecadores. Somos justos porque o sangue de Cristo conquistou isso para nós. Ele se entregou para que isso fosse uma realidade espiritual. E somos pecadores porque nós somos imperfeitos. Que efeitos tem na nossa vida? E aí isso é importante. Quando nós tomamos o cálice, também lembrar disso. Que efeito, que impactos deve ter na nossa vida? Se eu, aos olhos de Cristo, se você, aos olhos de Cristo, é alguém espiritualmente bela, se você pertence a Cristo, você é assim, aos olhos de Deus. Em Cristo você é alguém completo. Em Cristo você tem tudo que você precisa. Em Cristo você é uma nova criatura. O nosso comportamento não é para nos fazer aceitos para Deus. O nosso comportamento não é para que Deus nos aceite. Nós já fomos aceitos por Deus. Deus já nos ama, como diz aquele último versículo que usamos hoje pela manhã em Oséias 14:4, eu nem falei a referência, né? Oséias 14:4, Deus diz assim: eu de mim mesmo a amarei. Eu de mim mesmo amarei a minha igreja. Eu amarei, mesmo sendo quem são. Então, quando eu descubro isso, quando eu percebo que por causa do sangue de Jesus derramado por mim, Deus me aceita, Deus me acolhe, Deus me vê como belo, como santa, como parte da igreja santa, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu sei que Deus me vê assim. O meu comportamento não é para Deus ficar mais calminho comigo, não é para Deus ser mais favorável a mim. Que mais que Ele pode ser favorável? Se Ele diz que eu sou aceito como eu sou, que significado isso tem? Esse é o poder transformador do Evangelho. Esse amor poderoso de Deus mexe com o meu coração e eu respondo a Ele de forma agradecida.
O meu comportamento não é uma tentativa de subornar a Deus. O meu comportamento é uma resposta de quem está agradecido, porque Deus já me recebeu. Deus já me aceitou. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é radicalmente diferente da religião. Radicalmente diferente. Eu não preciso agradar a Deus para Ele me aceitar. Ele me aceita como eu sou. Mas se eu realmente reconheci isso, o impacto natural é que eu responda para Ele com uma vontade de alegrar o coração do meu Senhor. E essa resposta, nessa interação de resposta ao amor de Deus, é nessa dinâmica que Ele vai nos aperfeiçoando, que Ele vai nos transformando na prática, não apenas nos vendo como justos, nos vendo como santos, mas transformando o nosso jeito de ser e nos fazendo de fato mais parecidos com Ele. É por isso que nós pregamos ao mesmo tempo, nós divulgamos ao mesmo tempo a mensagem de que nós somos plenamente aceitos por Deus, não importa qual seja a nossa situação, nós somos aceitos por Deus por causa do amor dele, mostrado no sangue de Cristo derramado por nós. Nós somos aceitos por Deus, mas o impacto, o significado que isso tem para mim é uma caminhada de santificação. Eu respondo ao Senhor, não é para ganhar nada, não é para receber nada. Eu respondo a Ele porque eu digo assim: como é que pode? Como é que pode Deus me amar sem eu merecer? Como aquela canção, né? Tem tantas canções que a gente canta entre nós aqui: sendo eu pecador, tu me amaste. Sendo eu pecador, tu me amaste. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. E quando eu sei disso, eu fico até sem jeito em continuar a ser como eu sou. Irmão, irmã, participar dessa mesa é algo muito mais importante do que comer um pedaço de pão e beber um cálicezinho de suco de uva. Participar dessa mesa é compreender isso. Essa é uma das mensagens que a mesa do Senhor traz, que a ceia do Senhor traz para nós. Uma das mensagens. Há tantas coisas grandiosas e maravilhosas que a mesa do Senhor traz para nós. Mas essa é uma das mensagens centrais da ceia do Senhor, que é a mensagem do Evangelho, que é a mesa do Evangelho. Cristo se entregou por nós, o seu corpo, representado no pão, lembra a sua encarnação. Ele se diminuiu e veio ao mundo, não por causa dele, mas por minha causa, para servir. Ele que não precisava. Então ele me ensina, ele me diz: eu não posso querer ser o grande, não posso querer ser o maior, eu preciso ambicionar, desejar ser servo como o meu rei foi, o meu Senhor foi. E se eu estou no reino dele, eu tenho que servir mais intensamente. E ao lembrar do sangue representado no cálice, eu lembro: Deus me aceita pelo que Cristo fez por mim. Deus olha para mim e me vê completa em Cristo pelo que Ele fez por mim, não pelo que eu possa fazer. Nada poderia me fazer aceito por Deus, mas o sangue de Jesus me fez aceito por Deus. Deus me acolhe, Deus me recebe, independente de quem eu sou. O que eu posso fazer? Como diz uma canção muito antiga, essa é muito antiga, não está nem no nosso repertório. O que posso eu fazer além da minha vida lhe entregar? Não posso fazer mais nada. Eu só respondo a esse amor. Eu me entrego, me jogo nas mãos desse Senhor. E a minha vida passa a ser como Ele deseja, com todos os meus tropeços. Porque, como eu falei, ao mesmo tempo que somos justos, somos pecadores, com todos os nossos tropeços. Mas nós somos para Deus como crianças. Como crianças que apresentam para Deus coisas assim muito banais para um Senhor grandioso. Assim como filhos, às vezes, eu acho que todos nós fizemos isso. Todos nós fizemos um desenho que era um garrancho horroroso, né? Um garrancho horroroso. E chegamos para o papai e para a mamãe, sempre assim: olha aqui, papai, mamãe, fiz para você. Fiz para você. E aquilo, irmãos, as crianças estão lá fora. Essa parte vai ser editada do vídeo.
Não vai não, pode deixar, Tatiana, não editar não. Mas, de fato, essas coisas não têm valor. Um garrancho não tem valor. Mas o que dá valor àquilo? É a nossa relação com os nossos filhos. É porque aquela criaturazinha que me apresenta uma coisa sem valor é uma criaturazinha que eu amo tanto. E aquela criaturazinha me apresentou aquele garrancho que não tem a mínima, nem parece comigo, né? Nem parece comigo. Então é assim, o que eu ofereço para Deus não tem o mínimo valor em si, mas o grande valor é o nosso relacionamento com Ele. Então nos nossos tropeços, mesmo que imperfeitos, mesmo que nós apresentemos para Deus garranchos, e às vezes até como filhos também a gente vira as costas, faça uma malcriação e tudo, mas aquilo que a gente apresenta para Deus é fruto do nosso relacionamento com Ele. A gente não precisa comprar o carinho do nosso Pai do Céu. Esse carinho já foi conquistado por nós, para nós, por Cristo, em nosso favor. Essa é a mensagem dessa mesa, da qual nós vamos participar agora. Você é convidado a participar desta mesa. E para isso nós vamos ter mais um tempo de oração, mais um momento para nós refletirmos sobre isso que nós compartilhamos aqui, nós falamos em função disso.